Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos para o estudo da lição. Se você já é inscrito, nos ajude a divulgar o canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos, irmãos e interessados. Nesta semana, a lição da Escola Sabatina traz o tema O conflito por trás de todos os conflitos. O verso para memorizar desta semana está em Josué, em seu capítulo 10, verso 14, e nos diz assim: Não houve dia semelhante a este, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. As campanhas militares são conflitos recorrentes na palavra de Deus. O próprio Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Várias batalhas foram travadas sob o comando de Deus, em nome de Deus e com a ajuda de Deus. Uma vez que o livro de Josué foi escrito para registro da conquista da terra de Canaã, mesmo que alguns tenham evitado o confronto com Israel, como aquele povo que estudamos na segunda semana, os gibeonitas, a maioria dos reis cananeus se preparou para a batalha contra Israel. Concordamos com o autor da lição quando ele diz que a ideia de que Deus estava por trás da conquista de Canaã permeia o livro de Josué e é expressa nas afirmações do narrador, nas próprias palavras de Deus, nos discursos de Josué, por Raabe, pelos espias e também pelo próprio povo. Mais impressionante para alguns é o fato de que Deus reivindica ser o iniciador desses conflitos. Nós podemos arrazoar a respeito dos motivos divinos para as declarações de guerra. Quem não está familiarizado com o texto veterotestamentário, ou quem só ouviu falar e nunca teve nenhum contato com o texto, pode ser ainda mais incisivo em seus questionamentos e colocar em xeque a relação da historicidade e da inspiração divina da Bíblia nessa fase. Mas, tendo em mente a noção dos juízos sobre os desobedientes, incluindo o próprio Israel, podemos facilmente perceber que Deus corrige toda a humanidade. Para exemplificar, em Jeremias 27, nos versos 6 e 7, temos que Nabucodonosor foi o servo do juízo divino sobre o próprio povo de Israel, mas ele mesmo sofreria o juízo por outros reis em seu determinado tempo. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Essas guerras santas são ou serão o tema de nossos estudos nessa semana e na próxima, ao final das quais poderemos compreender como é possível reconciliar a imagem de um Deus guerreiro com seu caráter de amor. A lição de domingo, dia 19 de outubro, vem nos trazendo o título O Príncipe do Exército do Senhor. E na primeira questão ele nos indica a leitura de Josué 5, 13 a 15 e pergunta o que esse texto diz sobre o contexto da conquista de Canaã. Ora, lendo o texto, nós temos que Josué tem a visão de um homem com a espada desembainhada, pronto para guerrear. Josué, então, lhe pergunta se o estrangeiro é amigo ou inimigo, e obtém como resposta que ele vem como comandante do exército do Altíssimo. O contexto da conquista é que as batalhas seriam ganhas pelo exército celeste, os verdadeiros executores do juízo sobre os desobedientes cananeus. No capítulo 4, verso 13 de Josué, lemos que haviam cerca de 40 mil homens de Israel preparados para a guerra. Mas esse preparo se referia à idade dos homens e à sua compleição física apenas. Com poucas armas e quase sem estratégia militar, seus esforços certamente não seriam suficientes para fazer frente ou simplesmente impressionar o rei de Jericó. As muralhas da cidade, conforme alguns historiadores, chegavam a 10 metros de altura e 4 metros de largura. E há quem defenda que, além dessa, havia uma muralha mais estreita no exterior da cidade. Com muitas provisões,
o povo de Jericó poderia suportar o cerco de Israel à cidade por mais tempo do que os próprios israelitas. Agora, voltando ao homem da pergunta número 1, as perguntas de Josué sobre a identidade desse estranho visitante recebem uma resposta um tanto obscura na visão do autor da lição. Não sou nem uma coisa, nem outra. Lemos parte do verso Josué, capítulo 5, verso 14. A partir daqui, então, eu faço alguns apontamentos e contrapontos sobre a redação do segundo parágrafo. Essa tradução é encontrada na Nova Versão Internacional e na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. E não há nada de obscuro ou de enigmático nessa resposta, a não ser pelo fato de que o autor da lição a corta pela metade. A resposta completa termina com a declaração de que ele vinha como comandante do exército do Senhor. E logo em seguida, Josué se prostra e o adora. A minha segunda observação, então, não se trata de não querer se encaixar nas opções de Josué, como disse o autor. O que o ser divino faz é esclarecer que não está limitado aos conflitos humanos. A última análise desse parágrafo, então, é sobre a questão que o autor considera como a verdadeira, se Josué estava do lado dele. É óbvio que esse visitante sabia quem era Josué e que ele foi o escolhido por Deus para ser o substituto de Moisés. Embora seja uma boa frase de efeito e o parágrafo tenha uma boa construção literária, essas divagações do autor da lição, na verdade, definitivamente só fazem sentido para os leitores menos atentos. Seguindo o nosso estudo, então, vamos à pergunta de número 2, que nos diz: compare Josué 5, 14 e 15 com 2 Reis 6, de 8 a 17, Neemias 9, 6 e Isaías 37, 16. E a questão é: quem é o príncipe do exército do Senhor? Ora, o príncipe é o mesmo que chamou Moisés, que enviou as pragas sobre o Egito, que abriu o Mar Vermelho, que guiou e sustentou o povo no deserto, que fez promessas a Josué, que dividiu as águas do Jordão e agora estava em pé diante dele, pronto para vencer por ele. No terceiro parágrafo, há uma menção da expressão comandante do exército do Senhor como sendo a única na Bíblia hebraica, e a afirmação de que a combinação dos termos comandante e exércitos sempre, palavra perigosa para se usar em teologia, sempre se refere a um líder militar. A palavra exército na Escritura pode referir-se a tropas militares, aos anjos ou aos corpos celestes. Agora, passando para o quarto parágrafo, o que tivemos em Josué capítulo 5, dos versos 13 a 15, em teologia, é um evento chamado de teofania. Se refere à manifestação temporal e espacial de Deus de forma tangível, que se pode ver, tocar e sentir fisicamente. Ele apareceu a Abraão e com ele fez uma aliança, conforme lemos em Gênesis capítulo 15. E é dito que Abraão lhe ofereceu pão e carne de um novilho, que foi prontamente atendido. Agora o Senhor Jesus aparece como o comandante do exército invisível, porém real, de anjos envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué com os cananeus. A resposta de Josué indica claramente sua compreensão da identidade do comandante. Como eu já havia mencionado, Josué se prostra diante dele e o adora. Josué está pronto para entender que nessa estratégia Deus faria o milagre e cabia a ele e ao povo de Israel usar a sua melhor arma, a fé. Que conforto podemos e devemos obter sabendo que o príncipe do exército do Senhor está trabalhando em defesa de seu povo? Na lição de segunda-feira, nos traz o título Guerra no Céu, e vem a questão de número 3. Josué entendeu que aquela batalha era parte de um conflito muito maior. O que sabemos sobre o grande conflito no qual o próprio Deus está envolvido? Bom, as indicações de leitura da Bíblia são Apocalipse capítulo 14, de 7 a 9, em que temos o episódio da guerra no céu entre Satanás e seus anjos, e Miguel e seus anjos. A outra indicação, Isaías 14, de 12 a 14, em que há a menção da queda da estrela da manhã.
Ezequiel 28, de 11 a 19, em que há um modelo da perfeição e ele estava no Éden. E, por último, Daniel, capítulo 10, de 12 a 14, em que menciona o príncipe da Pérsia. Bom, o autor nos traz o termo livre-arbítrio. Essa expressão, que trocando em miúdos pode ser entendida como poder e liberdade de escolha, não é encontrada na Bíblia. Mas a ideia do conceito não é afastada simplesmente por não estar presente as duas palavras no texto sagrado. No capítulo 24, verso 15, Josué deixou essa ideia bem transparente para todo o seu público. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Lúcifer escolheu a si próprio e rebelou-se contra Deus, levando consigo a terça parte dos anjos. A queda e derrota futura desse ser outrora celeste foram registradas por alguns profetas do Antigo Testamento. Mas é importante destacar que essas foram profecias de duplo cumprimento, ou seja, são profecias que se realizam parcialmente em um contexto histórico próximo, que normalmente acontece nos dias do profeta, mas que apontam para um cumprimento maior, mais importante ou mais completo no futuro. Por exemplo, a profecia de Isaías 7,14 nos diz que a virgem conceberá. A tradição judaica nos dá conta que nos dias de Isaías nasceu um filho ao rei Acaz. E o cumprimento principal dessa profecia foi o nascimento de Emanuel, Jesus Cristo, o Deus conosco. Na lição de hoje, o autor menciona estudiosos que ainda não consideram as profecias de Isaías 14 e Ezequiel 28 como sendo aplicadas como profecias de duplo cumprimento. O primeiro a considerar Lúcifer como o sujeito das profecias em questão foi Tertuliano, que viveu no segundo século da era cristã, um dos chamados pais da igreja, que na verdade foram os substitutos dos apóstolos. Tertuliano viu os indicadores de que o texto não poderia ser aplicado a homens ou a qualquer rei terreno. É dito que o rei de Babilônia estava no céu, perto do trono de Deus, isso está em Isaías 14, 12 e 13, e que o rei de Tiro morava no Éden como querubim da guarda no Monte Santo de Deus, como profetizou Ezequiel 28, de 12 a 15. Nada disso, obviamente, é verdade sobre esses reis terrenos. O rei da Babilônia se torna um exemplo notável de rebelião, autossuficiência e orgulho. Da mesma forma, Ezequiel faz uma distinção entre o governante de Tiro e o rei de Tiro, em Ezequiel 28, 11 e 12, onde o príncipe, ativo no domínio terrestre, se tornava símbolo de um rei que atua no domínio celestial. Esses reis viviam à maneira de Satanás e se submetiam às influências satânicas. Eles eram rebeldes, vaidosos e corrompiam seu povo. Por causa de sua desobediência e afronta aos princípios do eterno legislador, todos passaram pelo juízo divino. Outra forma de ação maligna está descrita em Daniel, capítulo 10, dos versos 12 a 14, texto que descreve uma batalha física entre os anjos. Detido durante 21 dias pelo príncipe da Pérsia, esse é outro título para Satanás, o anjo Gabriel foi liberado para cumprir sua missão apenas após a chegada do arcanjo Miguel. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, mas mesmo já derrotado, o diabo anda em derredor feito leão, buscando a quem possa tragar e tenta impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. É à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. Elas eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Tudo, em última análise, com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. A lição de terça-feira vem com o título O Senhor é Guerreiro e nos traz a questão de número 4. O que significa dizer que Deus é um guerreiro? As indicações de leitura nós temos
Êxodo capítulo 2, versos 23 e 25, que nos fala que Deus ouviu os lamentos e se lembrou da aliança que fez com Abraão. Precisamos nos lembrar que lembrar em hebraico significa ação e providência. No capítulo 12, verso 12 e 13 de Êxodo, ocorre a morte dos primogênitos, inclusive dos animais. A última indicação, Êxodo 15, de 3 a 11, onde lemos parte do canto de Moisés e diz que o Senhor é um guerreiro, foi ele quem derrotou os deuses egípcios, o faraó e seu exército. Durante a permanência no Egito, os israelitas aprenderam novos costumes, misturaram a religião por se esquecer do verdadeiro culto a Deus. O conhecimento de Deus desapareceu e acabaram misturando elementos pagãos em suas práticas religiosas. Temos a indicação de leitura em Êxodo 32, de 1 a 4, que nos fala sobre o bezerro de ouro. Ora, o bezerro de ouro era a representação do deus egípcio Apis, e para o povo esse teria sido o seu libertador. Esse episódio revela quão danosa pode ser a boa vontade humana nos cultos e na vida secular, sem o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus e sua aplicação em sua vida. No parágrafo 2 desse dia, nós lemos que, de acordo com o entendimento sobre guerra que havia no Antigo Oriente Próximo, os conflitos entre os povos eram, na verdade, batalhas entre seus respectivos deuses. Existia a ideia dos deuses locais. Cada povo, país ou cidade tinha um deus e esse seria invencível em seu local. Por exemplo, quando os filisteus souberam da presença da arca, no episódio destacado em 1 Samuel de 4 a 8, eles ficaram apavorados e gritaram: um Deus veio para o campo deles. Mas mesmo apavorados, os filisteus venceram e levaram a arca para Asdod e Ecrom. Lá, a imagem de Dagon, deus dos filisteus, caiu diante da arca e os habitantes foram tomados de tumores e úlceras. O Deus Criador é Deus soberano de todo o universo, não apenas do local de Israel. Ele executou juízo sobre Faraó e sobre todos os deuses do Egito, que na verdade eram demônios e, de acordo com o autor, poderosos, e a indicação de leitura em Levíticos 17, 7 e Deuteronômio 32, 17. Esses demônios atuavam por trás dos sacerdotes do Faraó e dos rebeldes no deserto. Quanto a isso, Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Deus está em guerra contra o originador do pecado e dará cabo dele, de todos os anjos caídos e também dos seres humanos que insistem na desobediência e no pecado. O que está em jogo é a reputação de Deus e seu caráter. A destruição total dos cananeus deve ser entendida, então, com base na visão bíblica de mundo, em que Deus vencerá o conflito cósmico contra Satanás e seus influenciados. Uma vez que o pecado entrou na existência humana, só há duas escolhas: o bem ou o mal. Portanto, a eliminação dos cananeus deve ser vista como uma prévia do juízo final. A lição de quarta-feira nos traz o título O Senhor lutará por vocês. A questão de número 5, de acordo com o Êxodo 14 e verso 25, qual era o plano original e ideal de Deus a respeito do envolvimento dos israelitas na guerra? Moisés disse ao povo: se acalmem, porque Deus lutará por vocês. Deus soltou as rodas dos carros dos egípcios e eles gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. A lição de hoje traz à nossa lembrança não apenas esse evento fantástico, mas especialmente nos mostra que haveria um padrão de ação divina em favor de Israel. Ele, Deus, venceria sozinho todas as batalhas. A libertação da escravidão se deu pelo braço de Deus.
Agora as águas do mar serão divididas e Deus mesmo combaterá o exército egípcio. O êxodo era um modelo para a intervenção de Deus em favor de Israel. Além de travar a batalha, Deus pediu que Israel não lutasse. Moisés disse em Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês. O mais impressionante nessa história é que, ao se lembrar da aliança com Abraão e ouvir o clamor de seu povo, como vimos na lição número 3, lembrar implica agir, e Deus agiu conforme a promessa feita em Gênesis 15:14. Eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Deus, ele era o guerreiro. O Senhor estabeleceu a estratégia, definiu os meios e conduziu a campanha. Se Adonai não lutasse por Israel, eles permaneceriam escravos. Ellen White escreveu que Deus não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. Sinais dos Tempos, 2 de setembro de 1880. Assim como na libertação do Egito, Deus travaria as batalhas dos israelitas por eles. Tudo o que tinham que fazer era desenvolver a fé através da obediência, ficando calmos e testemunhando a poderosa intervenção divina. A história revela que sempre que Israel tinha confiança suficiente em Deus, eles não precisavam lutar. Temos as seguintes indicações de leitura em 2 Reis 19, nos diz que Senaqueribe, rei assírio, sitiou Jerusalém e afrontou o Senhor. O rei Ezequias confiou em Deus e enviou apenas um anjo que durante uma noite ceifou 185.000 soldados assírios. Pela manhã, ao ver os mortos, Senaqueribe voltou para Nínive, onde mais tarde foi assassinado por 2 de seus filhos. Em 2 Crônica 32, nos conta a mesma história, mas com acréscimos que vale serem destacados aqui. O rei Ezequias disse ao povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Em Isaías 37:35, nós temos que Deus diz ao rei Ezequias: eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Israel nunca precisaria lutar por si mesmo. Foi a consequência de sua incredulidade pela provocação dos descrentes descrita em Números 13:14, que Deus permitiu que eles participassem ativamente na guerra contra os cananeus. Eles não precisaram levantar uma única espada contra os egípcios durante o êxodo. Da mesma forma, nunca teria sido necessário que lutassem para conquistar Canaã. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Quais os seus gigantes e seus temores hoje? Se crermos e obedecermos, ele não encolherá o braço e seu ouvido não estará entupido para que não nos ouça. A lição de quinta-feira nos traz o título A Segunda Melhor Opção. A primeira vez que Israel lutou após a saída do Egito está registrada em Êxodo no capítulo 17, quando os israelitas se defenderam dos amalequitas. Eles haviam testemunhado o poder de Deus atingindo os egípcios e conduzindo-os à liberdade. Mas logo após sua libertação, eles começaram a murmurar no caminho, como é descrito em Êxodo 17, verso 3, chegando a questionar a presença de Deus em seu meio. No relacionamento com Deus, se há dúvida, não há vitória. Essas histórias não devem ser apenas fábulas para nós hoje. Se cremos que Deus é o Criador,
que ele libertou Israel e lutou por eles, ele é o mesmo Deus que pode vencer as nossas batalhas hoje. Foi nesse momento de dúvida que os amalequitas lutaram contra Israel. E para que eles crescem, Deus permitiu o ataque. Se Israel tivesse demonstrado confiança completa e irrestrita na intervenção divina, eles não precisariam lutar. Por exemplo, a lei da guerra, descrita em Deuteronômio capítulo 20, foi dada somente após os 40 anos da travessia do deserto. Um contraponto com relação ao final do segundo parágrafo é que a aniquilação dos povos de Canaã não se deu exclusivamente por mudança de estratégia por causa da desobediência de Israel. Em Deuteronômio 20, 18, Deus diz que se os povos pagãos não fossem exterminados, eles ensinariam Israel a praticar todas as coisas repugnantes que eles faziam quando adoravam os seus deuses. E Israel pecaria contra o Senhor. Israel desempenharia o papel importante no juízo desses povos, visando a preservação de sua identidade como servos de Deus. A guerra, de nosso ponto de vista, não se tornou uma necessidade para Israel, conforme diz o autor. Para essa nova geração, diferente daquela que tombou no deserto, a guerra seria, além do exercício da fé em Deus, o meio pelo qual o juízo seria executado. Um povo mais fraco vencendo os mais preparados era sinal de que Deus era o vencedor dessas batalhas. Nós precisamos localizar essa necessidade de batalhas durante a conquista das terras de Canaã. A lembrança de que o rei assírio Senaqueribe foi derrotado pelo anjo do Senhor aconteceu pelo menos 570 anos no futuro, após a derrubada de Jericó. Isso parece provar que a guerra não seria uma necessidade e também prova que Deus ainda guerreava em favor de seu povo. Além disso, as batalhas enfrentadas pelo Israel liderado por Josué não se deram por falta de fé desse povo. Do contrário, não se sustenta nem o título da lição deste trimestre. Deus estava guiando uma geração que acreditava no cumprimento das promessas divinas. Um povo que não vacilou na fé como os rebeldes de 40 anos atrás, ressalvados atos pontuais de desobediência, como o citado no último parágrafo, conforme Josué 7, 12 e 13. O envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se uma das maneiras pela qual o povo desenvolvia confiança no auxílio de Deus. E o Israel, liderado por Josué, sabia que o resultado de cada batalha estava nas mãos do Senhor. Nós também precisamos hoje ter a consciência de que Deus é o único que pode vencer as nossas batalhas, mesmo quando nós mesmos precisamos agir. No estudo adicional de sexta-feira, eu faço a leitura: o conflito por trás de todos os conflitos. Quando a rebelião surgiu, Deus se viu com duas opções: ou entregaria o universo a uma criatura rebelde, ou seria o Pai justo e amoroso de todas as criaturas. Deus se manteve soberano e o universo pode aprender de seu caráter de amor. Quando poderes políticos a serviço do mal desafiaram ao Senhor, ele interveio. O tema de Deus como guerreiro é uma prefiguração da vitória que dará fim ao conflito cósmico entre o bem e o mal. Ellen White, em seu livro Patriarcas e Profetas, na página 358, nos diz que os israelitas não haviam ganho a vitória pela própria força. A conquista fora inteiramente do Senhor. Israel devia impressionar-se com o fato de que na conquista de Canaã não deveriam combater por si mesmos, mas simplesmente como instrumentos para executarem a vontade de Deus, para buscarem a glória de Jeová, o seu rei. Vamos finalizar com uma oração? Santo, bom e eterno Deus que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor pelo estudo da lição, da tua palavra, e louvamos o teu nome, o Senhor, que é o Deus que guerreia em favor do teu povo, mas que mais importante que isso, obviamente, o Senhor está no grande conflito em que o vindicar do seu caráter é o ponto principal. Nós o louvamos como o único Deus soberano e agradecemos todas as bênçãos, especialmente o dom da vida, em nome de Jesus. Amém.